Vamos lá. Bom, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz por ser recebido por vocês, por uma atividade política, tendo em vista que eu fui contratado para vir para a cidade para fazer um evento, para fazer um show. Como bem disse o nosso líder da juventude, o Dinei, que é um menino, um jovem também, cresceu na Coab de Carapicuíba junto comigo, foi aluno do meu instituto, que é um instituto que a gente tem, trabalha com 1.200 crianças em situação de risco, a exemplo do que vocês mostraram aqui. O Dinei era uma dessas crianças, estudou e foi parar no PDT, foi para a política antes de eu entrar para a política. Eu comecei a militar depois no PCdoB, partido do qual eu fiquei 9 anos, tive a honra de ser formado nas bases ali do PCdoB, um partido que sempre jogou aliado até com o PDT, com o PT, PSB na época, partidos de base de esquerda. E tive ali a minha formação. Fui para Sociologia, estudei Sociologia e resolvi em 2010 participar pela primeira vez do cenário político da capital, onde eu me tornei vereador pela primeira vez. Nesse mesmo ano, eu disputei o Senado por São Paulo. E foi ali que eu descobri que eu tinha inimigos, porque até então eu era um artista que fazia o quadro da princesa, tal, que já tinha cantado e achava que todo mundo gostava. Mas quando eu entrei na política e para disputar cargos majoritários, aí eu percebi quem era contra tudo que eu sonhava, tudo que eu lutava, contra a minha existência. E percebi muito bem como é que os conservadores, né, como é que a nossa imprensa, uma parte da imprensa, que a gente chama de PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista, como é que eles agem quando surge um candidato que é contrário ao que eles pensam, ao que eles defendem. E eu nunca me senti tão humilhado, tão ofendido em toda a minha vida. Eu tive nessa eleição quase que 8 milhões de votos. Para vocês terem ideia, foi 7 milhões e 800 mil votos. Eu me tornei o homem negro mais votado de toda a América Latina. Beleza? Nessa eleição eu não pude ganhar porque eu não tinha um partido todo envolvido na minha campanha e porque o meu partido coligado, que a gente tinha, eram 2 vagas, disputava eu e a senadora Marta Suplicy. O PT fez uma opção no momento, porque eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, faltando 15 dias para as eleições. O PT viu que a Marta talvez não conseguisse ser eleita. E aí, no último momento, eles fizeram um acordo com o PSDB, que era o opositor, tendo em vista que faleceram nesse processo de eleição 2 candidatos. Vocês devem ter acompanhado, o Romeu Tuma e também o Quercia. Houve o falecimento de 2 candidatos, fazendo com que o candidato mais conservador, Aloysio Nunes, passasse então a ficar no primeiro lugar nas pesquisas. Então ficou Aloysio e Netinho. O PT ia perder o seu candidato. E aí fizeram uma manobra, fizeram um acordo. E eu nunca fui tão xingado, tão ofendido, tão humilhado nos últimos 15 dias de eleição. Eu tive uma passagem muito triste na minha vida e que eu pago um preço muito alto até hoje. E faço sempre muita questão de falar nela, que foi a questão de uma briga com a minha companheira. Né? Nós tivemos uma briga muito feia. Ela bateu, eu bati. Ela deu, eu dei. Quando deu no outro dia no jornal, estava ela lá, né, estampado. E aquilo foi muito usado na questão eleitoral, como eu sendo um agressor, como um cara que é um machista, um cara que batia nas mulheres e tal. E era isso que foi utilizado o tempo todo na eleição, em qualquer lugar que eu ia. Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar para entender, né, de fato, qual é a parcela de culpa que você tem no que as pessoas falam de você, seja favoravelmente ou seja contrariamente. E se você voltar um pouquinho na história, se você estudar
a vida de Getúlio Vargas e você estudar um pouquinho de quem foi Carlos Lacerda, você vai entender exatamente como é que a imprensa trabalha todas as vezes que existem processos que ameaçam os seus interesses, né? Então, naquele momento, quando eu, Netinho, cantor de pagode e apresentador de TV, não pensava em ser candidato, não tinha nenhum problema o que eu tinha feito. Estava tudo bem, porque eu não estava ameaçando ninguém. Porque no Brasil o negro pode cantar. No Brasil, cantar pode. Se você quiser jogar bola também pode. Mas na televisão não é muito comum. Mas ele tá cantando? Tá, então deixa ele cantar na televisão. Agora, usar isso para ser um prefeito, para ser um senador, para ser um deputado, para ser um vereador, aí eles já sabem que você mexe com alguns interesses. A minha maior preocupação foi porque o movimento feminino, o movimento feminista de esquerda, faziam as críticas repetindo exatamente o que a imprensa direita conservadora colocava nos jornais. Parecia que eu não tinha vida. Nada do que eu tinha feito na minha vida toda existia. O que existia era aquela agressão e elas pegavam exatamente o que a direita pautava na imprensa para poder bater no negrão ali daquele jeito. Até que uma feminista de uma entidade chamada Guelé-10 em São Paulo, a Sueli Carneiro, que ela apareceu e falou assim, peraí, mulherada, deixa eu falar uma coisa aqui. Cuidem vocês dos homens brancos de vocês, que dos nossos negros cuidamos nós. E por que nós cuidamos? Porque esse homem negro, quando estreou o programa de televisão, sem ter nenhuma intenção de ser candidato, levou a Maria da Penha no programa para dizer o que ele tinha feito sobre a vida dele, de como foi a briga dele com a mulher. E eu nunca vi nenhum homem branco no Brasil aparecer na televisão, aparecer na imprensa e falar o seguinte, olha, eu estou aqui, eu me senti um covarde porque eu briguei com a minha mulher, eu sou mais forte, eu devia ter ficado quieto, entendeu? Devia ter saído de casa, não devia ter reagido. E foi exatamente o que eu fiz. E então a Sueli chamou a atenção e aí naquele momento começou a ter um debate para entender o que nós estamos falando desse candidato ao Senado. Mas aí já era tarde, porque era a última semana da eleição. Ou seja, até o final da campanha, as nossas próprias frentes de esquerda estavam reproduzindo o que a imprensa falava nos jornais e nas revistas. É esse momento que a gente vive hoje. Eu estou contando um pouquinho dessa história para vocês, porque é esse momento que a gente vive hoje. A nossa companheira Dilma, ela pode ter vários defeitos, e tem. Mas são todos esses que a gente vê todo dia nos jornais, nas imprensas? São todos esses? Será que esse era o momento para a gente fazer a discussão de encarcerar os nossos jovens, ao invés da gente criar escola em período integral? Esse era o momento? Vamos aproveitar que ela está frágil, para que a gente possa... A economia está ruim, tudo é culpa do governo, né? Então vamos aproveitar que está ruim e vamos colocar toda a nossa pauta conservadora, entendeu? Nós não vamos aprovar a discussão de gênero no Plano Municipal de Educação, nós vamos aproveitar essa nossa juventude, que a grande maioria dela são os negros de verdade, e os presídios servem como um controle de qualidade para a sociedade. Então, retire esses que não fazem parte do status quo e já deixa ele ali. Se puder nascer, se puder reduzir para 5 anos, já coloca, porque quando nasceu ali já vai direto. É isso que nós estamos discutindo. Ninguém acha que o Brasil não precisa passar por reformas profundas. Agora, cadê a reforma política que a gente sonhava? Por que não passou? É muito simples. Não passou porque do jeito que ela interessa àqueles que servem ao capital no país. Então não vai mudar. Não mudou. Já não estamos mais discutindo reforma política, já está... O que tem é pindaricalho, que eles falam, né? Detalhezinhos. Olha, então não vai ser mais 10 dias de televisão, de 45 dias, vai ser 35 dias. Depois vai ser, para prefeito pode aumentar um pouquinho mais. Enfim, são detalhes que não é de fato o que muda na sociedade. Agora muda na vida da minha sociedade, dos meus iguais, dos meus amigos, saber que se a gente aprova a redução da maioridade penal, eles estão dizendo o seguinte, não, vai ser só para crime hediondo, né, para questão de estupro. Todos nós já sabemos que quando acontece um crime assim, um jovem desse, ele é punido sim, existe punição.
Estar na Fundação Casa, no caso como é o nome em São Paulo, não é prazer para ninguém, é muito sofrimento, é um presídio. Existe punição. O que não existe é a saída para não se chegar ao crime. Isso nós não conseguimos fazer, e o que me irrita nesse momento é a nossa pacificidade, sabe? É a gente ficar quieto, ouvindo o que os caras estão falando, e todo mundo passa a repetir. Porém, veio um deputado discutir comigo na Câmara Municipal, porque lá eu montei uma frente de debate sobre a questão da redução na Câmara Municipal de São Paulo, a qual eu sou vereador. Eu presidindo esse debate, o deputado veio falar o seguinte: pô, você vai contra 95% da sociedade? Você tem que calar a boca. É o povo que manda. É o povo. Ele começou a falar. Eu fiquei só ouvindo aquilo. Eu falei: então tá bom, senhor deputado. O senhor sabe que 100% da sociedade acha que não deveria existir parlamento? 100% da sociedade acha que não deveria existir vereador, deputado, político, é tudo ladrão. Então, se 100% acha isso, nós devemos ir com esse 100%. É isso que o senhor está me dizendo? Eu vou resistir, deputado. Cada um que eu conseguir convencer, eu estou no lucro. Eu vou fazer a minha parte, deputado. Se o senhor quer ir com o que é mais fácil, o senhor faça o que é mais fácil. Porque o senhor está fugindo do debate, do tema, né? Naquele momento, tinha de fato no plenário muito mais gente que era favorável a isso, mas ficou um silêncio. Porque na hora que eu dei esse exemplo, eles ficaram... Porque é verdade, a maioria da população quer acabar mesmo com o parlamento. Então, a minha vinda aqui hoje não é só para me apresentar como cantor, eu ser recebido aqui como bonzinho, falar que eu não tenho defeitos, que eu não tenho falhas, mas é para dizer o seguinte, pessoal, que a gente tem que resistir. Que nós temos que ter o nosso modelo de imprensa. A gente tem que ter a nossa mídia. A gente tem que falar com o nosso povo. A gente não pode entregar de bandeja ao país do jeito que a gente está fazendo. Isso vai ser ruim para todos nós, vai ser ruim para o nosso futuro. Vejam, senhores, até 2003, o Estado brasileiro tinha nos seus cadastros do Ministério da Educação cerca de quase 3 milhões de negros com diplomas. Estou falando em 2003, quando o presidente Lula assumiu. 3 milhões de brasileiros, apenas, negros, tinham os seus cadastros ali registrados com nível superior. Hoje, passado quantos anos? 13, 14 anos, 12 anos, né, de governo, nós temos cerca de 16 milhões de negros com diploma. Isso é fruto de uma política acertada, ou seja, foi prioridade pegar uma parcela excluída e levar para o nível superior. O que falta nesse processo? Falta nós, como movimento, torcer para que os nossos jovens da periferia tenham nas suas escolas, no mínimo, mais 4 horas de atendimento. As escolas, elas precisam mudar. O formato que elas existem hoje já não convence, já não agrega mais ninguém. Para esse menino passar mais 4 horas, ela precisa ter um teatro bacana, ela precisa ter um laboratório legal, a quadra tem que ser coberta, o espaço tem que ser um espaço digno, que é o espaço que toda classe média no mundo procura dar para os seus filhos. Cada um de nós, quando a gente ganha algum dinheiro, começa a mudar de vida, a gente tira o nosso filho da escola pública e põe numa escola particular. Porque o período geralmente é integral e as dependências da escola têm coisas que na escola pública não tem. A minha pergunta, isso é tão óbvio, por que não é debatido? Por que nesse momento não se discute que a gente quer mudar a escola? Que a gente quer que as escolas, nos próximos 12 anos, tenham teatro e possam funcionar 24 horas, né? Por que a gente não pode sonhar com o que de fato pode mudar o Brasil? Mas é mais fácil gastar com presídio. Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo que nós vamos internar nos presídios todos que cometerem delito. Não é mais só os adultos acima de 18. São todos que estão abaixo. Então, para eu pôr esse povo dentro do presídio, o que eu vou ter que fazer? Construir presídio. Agora, se eu vou construir presídio, eu já mostro que o que existe até hoje não recupera ninguém. Significa que eu vou terceirizar esse serviço. Eu vou abrir precedentes para a iniciativa privada. Os presídios vão ser terceirizados. Está dando para entender onde eles querem chegar?
Eles querem terceirizar a segurança no país. Por quê? Porque a bancada da bala, que são aqueles que estão eleitos, aqueles que estão lá, são eles que vão prestar serviço nesses presídios. São os seus seguranças, são as pessoas que vão ter mais emprego para poder prender os nossos jovens e as nossas crianças. Agora, onde que a gente tem espaço na imprensa para fazer esse debate, para falar sobre isso? Nós não vamos ter. Então, eu queria que essa nossa conversa de hoje servisse como uma motivação de argumentação para a gente debater e, para cima de tudo, resistir. Queria pedir para a direção do partido, não é só filiar as pessoas e falar para as pessoas que elas têm que ser candidatos. Porque se fizer isso, a gente vai ter mais majores olímpios no PDT. Entende? E depois não adianta reclamar, porque é a posição do cara, que tem que ser respeitada. Ele foi eleito, ele defende aquilo. Aí é contra a história do partido, é contra o que o partido tem como seu ideal. Mas quem deixou o cara filiar? Quem perguntou para o cara o que o cara pensava? Se interessaram simplesmente pelo potencial de voto que o cara tinha e entregaram o partido na mão do cara, que pensava totalmente contrário ao que o partido fazia. Por quê? Pela necessidade de votos e de quadros. Então, a formação partidária, ela é essencial. Ela não é segundo lugar nesse processo. Ela é primeiro lugar. Então, é importante a gente convidar as pessoas para filiarem, para que possam vir trabalhar no PDT, ter espaço, mas ideologicamente a gente tem que estar alinhado. A gente perdeu a capacidade de se alinhar ideologicamente com a sociedade. E por último, a crítica vai porque muitos dos movimentos, seja de mulheres e do movimento negro em especial, nesses 12 anos em que a esquerda esteve na presença do governo federal, com amplos espaços dentro dos partidos, essas militâncias passaram a receber os seus recursos e a trabalhar em prefeituras, em órgãos e do governo federal. Quando isso aconteceu, nós deixamos de estar conversando com as bases. E hoje, a esquerda não consegue mobilizar ninguém. Quando você precisa juntar 1000 pessoas para fazer alguma coisa, não tem. Porque aqueles que eram os líderes mesmo, que tinha conexão, que falava com a rapaziada, que sabia onde estava e trazia a massa, esses começaram a ganhar bem, a ter o seu carro bom, a sua casa boa, os seus filhos foram para a escola particular e os negros viraram playboy. E mais, a crítica é mais contundente. Desses 16 milhões que a gente tem hoje formados, em função das cotas, muitos desses são hoje negros reacionários. São negros que são a favor da redução da maioridade penal. Os caras que são frutos da política que a gente implantou perderam a linha de raciocínio porque nós pegamos esses jovens e jogamos dentro de universidades que já eram de professores e mesmo as particulares de pessoas reacionárias. A gente não tinha mudado o sistema educacional. A gente pegou esses nossos jovens e demos de presente para eles. Hoje tem muito negro na internet falando que é contra as cotas, que é a favor da redução da maioridade penal, e ele não entende que ele está fazendo e cumprindo o papel de capitão do mato. Com certeza. Então esse é o nosso trabalho. Portanto, não é fácil vir para o PDT. Não é simples. Vir para o PDT tem que ter lado, tem que ter atitude e tem que bater contra o sistema. Podem contar comigo para as lutas de vocês. É um prazer ser recebido aqui da maneira que eu fui. E eu espero que essa nossa amizade, essa nossa militância não pare aqui. Porque os que usam a política, esses passam. Os que sabem que a política serve para mudar a vida dos outros, permanecem. E a gente vai permanecer. Amém? Uma pergunta, você continua como parlamentar. Se existe já uma discussão dentro, né, do espaço parlamentar de São Paulo sobre essa questão. Segundo, Netinho de Paula foi também secretário da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo. Por isso que ele falou com muita propriedade
o processo perigoso de cooptação das lideranças negras quando entram no poder. Não só no poder do Estado, como também nas universidades. Se, naquela fala sua na posse, você diz o seguinte, olha, galgamos o primeiro passo, uma vitória. A segunda ela é mais difícil, que é garantir o orçamento para a aplicabilidade das leis de promoção da igualdade racial. Temos o Estatuto, tanto da igualdade racial, como também de cotas raciais, a Lei 10.639, e isso está parado. Então, a outra pergunta é o seguinte, primeiro, se já tem orçamento lá em São Paulo, porque aqui o Uberlândia não tem a superintendência, mas não tem, e se tiver, se não tem, qual é o mecanismo parlamentar junto, evidentemente, com o movimento negro, para que isso realmente consiga ser, de fato, a vitória. É isso. Ó, eu queria dizer o seguinte, com relação à CNP, ela é uma grande luta vencedora do movimento negro, porque São Paulo cumpriu as etapas de existir coordenadoria, conselho, mas conseguir ter uma secretaria significa, já dentro da legislação, dentro da lei orgânica, a garantia do orçamento. Se é muito ou se é pouco, é outra discussão, porque você tem reforço federal, você tem emendas parlamentares, tá certo? Então, a questão, o orçamento ele já é garantido, pelo fato de ser secretaria. Aqui, quando é uma superintendência, tá certo? Alguém vai falar qual que é o orçamento para aquilo funcionar durante um ano, quais são as ações que podem ser feitas. Isso não é discutido com a sociedade, entende? Porque é uma superintendência. A luta não era essa. A questão do estatuto era nos municípios existirem as secretarias. Era a pessoa que cuida da questão étnica racial ser tratado como secretário. Se isso não aconteceu, são subterfúgios, e os agentes políticos não tiveram força para o entendimento do que era aquela política. E aí nós vamos ter problemas mesmo. Não tem jeito de mudar. Se não é secretaria, você tem que ficar feliz. Qual que é o valor da outra superintendência que tem? É tal, então nossa também. Quando é secretaria, não. Tem que ter dotação orçamentária votada na Câmara. Se o prefeito gosta ou se não gosta, está lá, está garantido. Essa é uma grande vantagem. Uma outra vantagem foi que, como secretário, a gente pôde instituir no município a questão das cotas. Hoje, 20% do funcionalismo público em São Paulo está reservado para negros. Eu acho que esse não tem avanço maior numa cidade como São Paulo, e sendo muito reacionário. Com relação ao que você disse também, do extermínio da juventude negra, eu acho que tem muito sentido. Não são eles mesmos que estão entrando agora, os jovens que estão entrando para a Fundação Casa em São Paulo, para o órgão que vocês têm aqui, porque antes de entrar, parece que existe um passe livre para exterminar. Pode matar. Esses aí vocês podem matar. Então, é óbvio, se a gente pega a periferia de hoje, e você pega a periferia de 20 anos atrás você tinha muito negro na periferia. Hoje, na periferia, a questão tem muito japonês lá na periferia, entendeu? Tá muito miscigenado. As pessoas, à medida em que eles que sempre tiveram um certo poder vão perdendo o seu poder econômico, é para as periferias que eles recorrem. Recorrendo para as periferias, a miscigenação acontece muito maior. Agora, quando acontece a miscigenação, o miscigenado, e essa é a questão que tem que ser discutida, o miscigenado, ele já entendeu que na periferia ser negro, para ele, é vantagem, porque ali ele é considerado. E se tem carnaval, então vale a pena ser negro mesmo. Mas quando sai dali e vem para o centro para procurar emprego, o miscigenado, assim, eu sou branco. Eu sou branco, no limite, não, branco você não é mais, eu sou moreno. Então, ninguém quer ser negro no Brasil. Então, nesse caso, a estatística fala. Para mim é uma satisfação estar tendo a oportunidade de vir cá ao vivo. Eu sou professor no ensino médio e numa ocasião sobre consciência negra, uma das músicas que eu passei para os meus alunos foi uma música que você tem gravado com Racionais, que é Gente da Gente, e eu achei assim, muito oportuno poder quem está te ouvindo hoje ver um pouco mais das suas ideias. A respeito da educação integral,
Eu gostaria que depois, se possível, você, não sei se hoje é o momento, mas que vocês pensassem se isso é estratégico, no sentido de que o ano passado, aqui em Minas Gerais, tinha um tal de Reinventando o Ensino Médio, que era aumentar um sexto horário, um horário a mais. Isso já gerou um grande desconforto, tanto entre professores quanto entre alunos. A questão central era, nós temos que melhorar o que existe para depois propor uma extensão da carga horária, ou a gente já propõe uma extensão da carga horária para ser mais do mesmo. Então me parece que são coisas que tem que se pensar aí junto, porque de repente a gente propõe mais, aumenta, mas a escola é tida como prisão para os alunos e de fato não é um espaço interessante, não é um espaço que propõe reflexões emancipadoras. Então é pensar, outra escola faz sentido mais escola, a mesma escola parece que não faz sentido mais escola. A respeito da maioridade penal, eu tenho pleno acordo que a gente não pode, temos que ser contra, por mais que a maioria seja favorável, a verdade, a justiça não está com a maioria. Durante toda a Idade Média, a maioria achava que a Terra era o centro do universo, a maioria pode estar errada. Então a gente tem que seguir o certo, tem que seguir a verdade, independente da quantidade de pessoas que seguem. Mas não é simples numa posição política. Eu só acho que é oportuno também, quando você fazer esse debate, você trazer uma radiografia de quem é a população carcerária brasileira, né? A gente tem a terceira ou quarta maior população carcerária do planeta, a maioria deles são... Ele trouxe um dado que eu não sabia, eu sabia que era negro, periférico, não tem 8 anos garantidos pela Constituição, e a maioria deles são crime contra a pequena propriedade e o pequeno tráfico de droga. Já tem vários projetos de lei tentando colocar o crime contra a pequena propriedade como de baixo potencial ofensivo para que a pena de prisão não seja aplicada. Tem vários projetos para a gente repensar a nossa política de drogas. E aí eu faço a sugestão para vocês darem uma olhada num link sobre a LIP, que é Agentes da Lei contra a Proibição, mostrando que a guerra às drogas tem causado infinitamente mais dano do que as próprias drogas. As drogas causam dano, o vício causa dano? Sem dúvida, causam sim. Agora, a guerra às drogas tem matado a nossa juventude mais do que a gente imagina. Tem uma ex-juíza chamada Lúcia Caran, que ela é da LIP, tem um vídeo dela no YouTube que ela traz uma estatística que 2009 a 2011 a polícia do Rio e de São Paulo mataram mais do que todos os países que têm pena de morte no mundo. Então isso é muito sério. Então pensar essa questão. Tá? Muito bem. Com a questão da educação, eu queria dizer o seguinte para você. Ela é urgente. Nós vamos ter que trocar o carro, trocar a roda com o carro andando, né? Vai demorar muito tempo para a gente construir novas escolas do jeito que a gente quer. Mas enquanto eles estão construindo, transformando essa escola, os equipamentos de esporte, de lazer e de cultura que existe na cidade tem que ser compartilhado. Tá certo? Então, a ideia é que esse jovem entenda que quando ele entrou 8 horas da manhã, ele vai voltar para casa às 16 horas. Mas por quê? Porque ele vai num jardim botânico, ele vai num zoológico, ele vai num teatro, ele vai ter atividade numa outra escola, ele vai interagir com outra escola, ele vai participar de campeonatos. Quem é de esporte é de esporte. E um outro detalhe muito importante, não dá mais para você ficar 8 anos na escola e você sair sem uma profissão. Isso é muito triste com a juventude brasileira, entendeu? Porque o cara já não conclui o segundo grau. Muitos já saem no primeiro grau porque tem que ajudar em casa, tem que pagar a conta. Tá certo? Então, quando ele sai, ele já sai com aquilo. Puta, eu não terminei, mano. Eu só terminei o primeiro grau, já não sou nada. Se ele sai dali, né, com um curso técnico, com uma formação técnica, quando ele entra na indústria, se a indústria assimilar esse jovem, ele vai ter motivação para terminar o segundo grau técnico no que ele está fazendo. Ele não vai ter que perder tempo fazendo química. Entendeu? Porque é uma coisa que ele não vai usar naquilo que ele se formou. A América conseguiu tratar isso muito bem. Nós temos exemplos bons para fazer isso, entende? E dá para fazer. O que eu estava tentando te dizer, não é que a educação em período integral, ela tem que ser feita dentro da escola que vai ser reformada. Você construir a piscina, o teatro, isso vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo. Mas eu duvido que nós não tenhamos clubes particulares e privados nos municípios que podem ser utilizados para essa rede pública de ensino. Muito bem.